Boa tarde, André Schneider. Você tem aí um sobrenome famoso, tem uma atividade importante, você é muito bem conceituado no mercado financeiro. E com esse sobrenome, como eu disse, André, muitas pessoas que não conhecem, né, a tua família com mais profundidade, mas já ouviu falar que a família é ampla aqui na cidade, tem várias ramificações. E eu queria que tu me explicasse um pouquinho, afinal, de que ramo, não é? Ou qual a origem dos teus pais, dos teus avós, enfim. Boa tarde, André. Boa tarde, Sérgio. Sempre um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. A história da minha família é interessante, eu gosto bastante dessa história, tenho um certo orgulho até, porque começou junto com a colonização de Joinville. A história da família ela veio com o meu tataravô, Carlos Adolfo Schneider, que ele, junto com o filho, que era o Hans Carlos, vieram para Joinville tentar uma nova vida, uma nova oportunidade. Vieram com algumas esperanças, com algumas histórias que foram vendidas na Alemanha, e chegaram aqui e se depararam com um monte de mato. Mas acho que tudo que Mato e desafio, mangue, né? mato e mangue, mas tudo que E eu uma queria surpresa. acrescentar, uma coisa que eu também gosto de citar, quando os imigrantes vieram para cá, eles não conheciam duas coisas que para nós hoje é muito comum, né? O caranguejo, muito menos que se comia, aquele bicho peludo e feio, né? Parecendo uma aranha da água. O segundo problema que eles tiveram, daí sim de saúde pública, foi com o bicho geográfico, o bicho do pé. Como lá eles não tinham essa questão do cachorro, da água, enfim, da contaminação nas areias, por estarem em lugares altos, né, com neve, eles chegaram aqui os pés descalços, eram tamancos, não existiam sapatos impermeáveis, e o bicho do pé se alastrou como uma praga, vitimando muitas pessoas, ou porque perdiam os membros inferiores, ou porque iam à morte. Então, os sobreviventes, como os teus parentes, foram heróis em vários sentidos, né, André? Sim, em vários sentidos, e inclusive para encarar os desafios de uma terra nova, né? O Exatamente. ponto interessante é que como eles chegaram aqui, não tinha nada, eles tiveram que começar do zero. Então, a história é interessante porque eles contribuíram com o crescimento e desenvolvimento econômico de Joinville através de uma empresa, um comércio, que era uma loja de ferragens e ferramentas, que eles vendiam ferramentas desde construção civil, para o agronegócio, para os colonos, etc. Então, por exemplo, a primeira bicicleta foi importada pela minha família e vendida em Joinville pela minha família. Então, são algumas questões algumas histórias interessantes. Mas entre essa história que a gente associa à Casa do Aço, tem também muitas histórias de fracasso. E até umas histórias um pouco cômicas. Por exemplo, dos fracassos da minha família foi uma fábrica de charutos que eles fizeram em Joinville que pegou fogo. Então, eles você disseram que imagina. ficavam no controle de qualidade, experimentando os charutos, e numa dessas pegaram a Uma bica dessas, de pau, pegou caiu fogo. uma migalha, pegou fogo na fábrica de charutos. E agora, o que nós vamos fazer? Queimou o estoque, queimou o prédio, queimou tudo. E isso foi antes da fábrica de ferragem. Outra história, é até interessante, a gente relembra essas histórias de um tio-avô meu, que foi historiador, até um dos precursores ali da Casa da Cultura, que ele escreveu bastante sobre a história de Joinville. Ele falou também de uma história interessante de um parente distante meu que começou a criar uma cabra num apartamento. O apartamento era o edifício Schneider, que fica em frente hoje o atual terminal urbano, terminal rodoviário urbano, terminal de Isso ônibus. mesmo. Só que a cabra cresceu. E, de repente, tinha uma vaca dentro do apartamento no segundo piso. Você imagina a situação? Então a cabra se transformou numa vaca. Primeiro que não era uma cabra, compraram errado, enganaram os teus parentes, né? Então, não, isso aí foi uma falha minha, tá? Porque eu não entendo bulufas desse bicho. Meu Deus, confundi cabra com vaca, mas a verdade é que era uma vaca. Ele usava para tirar leite, enfim, né? Não sei como é que a vaca deu tanto tempo leite, que ela precisa ter bezerro para ter leite, não fica o tempo todo. E a história também conta que o problema foi tirá-la de lá, né? Porque ela cresceu e em algum momento tinha que tirá-la de lá,
porque ela era alimentada na base do capim, era um trabalho, cagava, era tudo de madeira, que era o inferno, né? Então, eu não sei. A tua família realmente ela teve coisas pitorescas, uma fábrica de charuto que pega fogo, uma loja de ferragens que tem vaca para tirar leite no primeiro andar. É Tu tens que mole? ter realmente orgulho dessa família. Não, é uma história interessante. Então, assim, Hoje tu tens posteriormente, também, André, tu tens algum tipo de mania também? Tu tens algum tipo de negócio perto da tua casa, dentro da tua casa, que possa ser um perigo no teu futuro aí? Ou tu olha, não tem, não, esse DNA das loucuras tu não pegou? olha, esse tipo de mania eu não sei, mas quem me conhece ou quem me assiste aqui vai perceber algumas manias que eu tenho, sim. Mas vamos Você agora já sabe tocar do que eu para tô falando. frente. Vamos agora tocar para frente, né? Com essa tradição também veio o momento de terras, né? A tua família, principalmente um dos ramos dela, se dedicou muito a adquirir terras, né? Hoje é considerada a família Schneider a maior proprietária individual de terras em Joinville, né? Você também tem um link, uma ligação com essa questão dos terrenos, das casas? Sim e não, Sérgio. Eu tenho uma ligação, mas eu tenho uma ligação histórica. Infelizmente, eu não tenho nenhuma ligação patrimonial com isso. Mas, assim, como é que funciona isso, Sérgio? A empresa de ferragens cresceu, se tornou a Casa do Aço, e a Casa do Aço ela foi vendida para criar uma indústria de fixadores, que a minha família foi Parafusos. sócia... Oi? Parafusos. Parafusos. Exatamente. Exatamente. Que a minha família foi sócia até a década de 80, quando meu avô resolveu vender participação Uhum. e não tem mais nenhuma relação com isso. Mas, enquanto ele era sócio, ele, junto com o irmão dele e com o pai dele, até então vivo, eles tinham a fábrica, em paralelo tinham outros negócios, como fazendas, eles tinham também a Lélia, que era uma fábrica de flores secas, e também o negócio A Casa, que era um empreendimento imobiliário, faziam empreendimentos imobiliários. Então, eles compravam muitas terras. Na época, o meu avô sempre me dizia que eles compravam terras próximas da água. Por quê? Porque ele entendia que as nascentes ou a proximidade da água ia se tornar cada vez mais escassa. Então, ele sempre priorizava beira-mar ou morros em lugares que tinham nascentes. Por isso eles adquiriram, por exemplo, uma boa parcela ali do nosso Morro do Boa Vista, a Serra do Dona Francisca, alguns terrenos em Campo Alegre. Então, assim, eles acabaram criando um patrimônio considerável. Hoje, como a minha relação é histórica, como eu disse, era da parte do meu avô, tudo isso foi vendido, então a gente não tem mais nenhuma relação com isso hoje, nenhuma relação patrimonial. Obviamente sempre reflete, respinga alguma coisa, mas não é nada relevante desse porto. Mas acho que é um pouco de história mesmo, um pouco de história e um pouco de conhecimento, Sérgio, porque acho que a minha família se formou no mercado imobiliário, até falando um pouco de mercado imobiliário, o meu pai trabalhou muitos anos com isso, porque meu pai é arquiteto e foi corretor de imóveis. Então, no tempo que ele trabalhava no ramo imobiliário, ele acabava vendendo os loteamentos do grupo, da casa. Uhum. Então, assim, a minha família acabou, de certa forma, como eu disse, acabou tendo um reflexo no ramo imobiliário. E Certo. eu acabo vendo isso até como um pouco de experiência para a gente atuar na parte de formação patrimonial, por exemplo. Muito bem. A razão de você estar aqui como meu convidado é para que a gente possa entender um pouquinho o mercado financeiro, o momento que o Brasil está passando, mas voltada ao cidadão comum, a você que está me acompanhando em casa. Nesse momento, André, nós ouvimos, né, de que uma hora a inflação está em alta, outra hora há muito desemprego, e eu então vou tentar contigo interpretar isso numa linguagem mais popular. Uma das coisas que mais me chama a atenção que hoje o mercado financeiro brasileiro, o maior investimento que as pessoas têm é na caderneta de poupança. Eu não sei se 80%, 90% das reservas pessoais do brasileiro está depositado nas cadernetas de poupança em vários bancos.
Mas a caderneta de poupança é um dos piores investimentos que tem, algumas vezes até trazendo prejuízo. Explica um pouquinho disso, André. Perfeito, Sérgio. Existe um mito, na verdade não é um mito, tá? Mas existe uma crença que a caderneta de poupança ela vai pagar 0,5% ao mês. Só que isso é uma lei antiga que já expirou em 2012. E então, assim, quando que ela paga esse 0,5% ao mês? Quando é uma poupança antiga. A poupança hoje ela não paga isso e quando ela está abaixo em patamares como ela está hoje, quando a Selic está abaixo de 8%, ela vai pagar o quê? 70% do CDI, da Selic, que hoje a gente está falando como 70% de 2,7%, que é muito pouco. Quando estava em 2%, a gente falava em 1,4%, agora está um pouquinho mais do que isso, não fiz a conta hoje. Você fala um monte de sopa de letrinhas, né? Para a gente entender, esses nomes que você está dando são indicadores do mercado financeiro, certo? Isso, Conforme a origem, né? Quem é que tem esse dinheiro que vai bancar esse juros? E a poupança remunera a menos do que o mercado, portanto, opera. Perfeito. E esse menos, o que é? 70% dessa taxa básica de juros, que é menos de 2% ao ano. Enquanto nós temos uma inflação que nos últimos 12 meses está em 6,1% ao ano. Ou seja, quem investe na poupança está perdendo em torno de 4% ao ano de poder de compra. Está perdendo dinheiro para a inflação. Então, se quem colocou lá atrás, André, 10 mil reais há um ano atrás, deveria estar com este valor corrigido, né? Pelo que as pessoas mesmo imaginavam, pelo menos em 600 reais. Teria agora 10.600 reais, esses 600 reais seriam juros. Mas você tá me dizendo que a pessoa recebeu, na prática, na verdade, 240 reais. É isso? Aproximadamente. Um pouco menos do que isso ainda, mas é aproximadamente ainda isso. Menos. Então, perdeu para a inflação. A inflação foi maior do que ele teve de juros na poupança. Exatamente, Sérgio. Exatamente. Que então, sim, barbaridade. é uma barbaridade. Só que no mercado formal existe muito produto conservador disponível para investidores. A gente tem, por exemplo, o Tesouro Nacional, com taxas mais interessantes, com custo baixo e com risco, com menor risco de mercado, que é o risco soberano, o risco do próprio governo. A gente tem, por exemplo, produtos nos bancos que são também melhores, isso sem nem falar em corretoras, investimentos que a gente tem ainda mais opções. Vamos pensar de novo com aquele cidadão, aquela mulher que tem lá o dinheiro dela depositado na poupança e agora, pelo programa, está vendo que é o péssimo negócio, né? Está perdendo dinheiro e, à medida que o tempo for passando, isso cada vez ficará pior. O Brasil é um dos únicos países do mundo que ainda usa esse sistema, do mundo, né? Por ele ser muito ruim. Então, eu sou lá um cidadão simples, eu botei meu dinheiro na poupança porque é fácil, eu pego aqui, mando fazer o depósito ali, tenho ali o meu extratozinho no banco. Aí você vem com uma série de informações de sopa de letrinha, né? Tesouro Nacional, isso e aquilo, etc. e tal. Mas essa pessoa não vai a uma corretora e muitas vezes o gerente do banco, ele também não tem muita vontade de explicar para o cidadão. Então, que condição ele tem? Ele pode chegar no banco e bater na mesa e dizer assim, olha, eu quero que você mostre para mim uma aplicação mais garantida que pelo menos eu ganhe a inflação. Ou ele tem como pesquisar na internet, em algum aplicativo, que isso possa acontecer. Ele pode fazer isso, Sérgio. Ele pode ir no banco e questionar o gerente dele, sim. Provavelmente o gerente vai ter produtos melhores do que a poupança, mas nem sempre o gerente vai ter produtos melhores do que a inflação. Ou não vai ter interesse em te pôr em produtos melhores do que a inflação.
tá? Uhum. Então, assim, ele Por pode quê? e deve conversar com o gerente. Por quê? Por Porque quê? o banco, para ele expor um produto mais interessante, ele está tirando a receita dele. O que o banco faz? Ele empresta dinheiro para quem precisa de dinheiro emprestado a um juros elevado e ele capta recurso a um juros muito baixo, que é esse juros da poupança. Então, ele não tem interesse em remunerar mais o investidor dele, porque ele tem sobra de dinheiro para ele emprestar para terceiros. É justamente por isso que você falou, Sérgio. Hoje, 90%, mais de 90% do recurso está nos bancões, em investimentos ruins. Então, o banco, o gerente do banco, o banqueiro, ele não tem interesse ele não se preocupa com o investimento do brasileiro. Por quê? Porque Uhum. se ele se preocupar com o investimento do brasileiro, ele está simplesmente reduzindo a margem de lucro dele. Certo. Então, São, nesses 6 bancos que você fala, são aqueles que têm um maior número um dos maiores lucros do mundo. Né? Enquanto o Brasil exatamente, afunda certo? na economia, os bancos cada vez mais ricos. Né? Quanto pior a economia, melhor para o banco. Exatamente. O banco empresta mais, o juros sobe, então o spread do banco também sobe junto, e os bancos vão ganhando dinheiro com isso. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Mas Mas você o que falou, você falou em cuidar, desculpe te interromper sempre, né, André? Mas é o seguinte, eu sempre procuro fazer o papel da pessoa que está em casa e não esse tipo de conversa nunca ele ouve, né? A oportunidade dele entender melhor é agora, ou claro, em outros momentos também do bom jornalismo. Mas, André, uma das coisas que mais atrai a pessoa a manter o dinheiro dentro da poupança é a chamada segurança, a garantia que o dinheiro não será roubado, desviado, né? Então, deixa lá, está garantido, o governo está garantido. E os outros investimentos não têm garantia nenhuma? Eles realmente podem ser desviados, podem sumir com esse dinheiro da pessoa? Perfeito, Sérgio. Acho que essa questão de segurança é relativa, tá? A poupança, ela não é um investimento mais seguro do que outros investimentos em bancos. Isso é uma Uhum. crença popular que não é certo, mas ela é simplesmente garantida, tão garantida quanto outros produtos do banco. Por quê? Porque todo investimento em qualquer banco, ele tem uma garantia chamada FGC, que é um Fundo Garantidor de Crédito, tá? Só que essa garantia, ela é limitada em R$ 250.000 por CPF, por instituição bancária. Então, se a pessoa tiver mais de 250 mil na poupança, ela não tem esse recurso garantido. Outro ponto importante, Sérgio, é que o nosso sistema financeiro, embora a gente viva num país que tem muita incerteza jurídica, muito risco jurídico, a gente tem um dos sistemas financeiros mais avançados do mundo. Por quê? Porque é um sistema financeiro todo novo. Ele foi desenvolvido e foi reformulado, amadureceu na nossa nova política monetária, na nossa implantação do Plano Real. Então, nós temos um mercado todo pensado para viver em crises. Então, por Uhum. exemplo, essa garantia do FGC, que é o nosso Fundo Garantidor de Crédito, é uma instituição privada que ela funciona como uma seguradora dos correntistas dos bancos. Para que isso? Certo. Porque se um banco quebra, você imagina quantas pessoas quebram juntos, porque o dinheiro dessas pessoas está nos bancos, tá? Então, esse FGC ele serve justamente para que não aconteça isso. Se um banco quebra, o dinheiro dessas pessoas, pelo menos até certo limite, está resguardado. Então, o impacto econômico acaba sendo muito menor. Tá? Um outro ponto é o seguinte, Sérgio. A gente tem muita mania de associar poupança ao investimento de baixo risco, mas não é bem assim. Qual que é o risco do nosso investimento? É o risco do emissor que nós estamos investindo. O que é o emissor? É quem emite o investimento. Então, por exemplo, se eu estou comprando um CDB, um LCI, uma poupança, não importa. São produtos de investimentos que o banco vende. O risco é o Uhum. mesmo. O risco é o do banco que a gente está comprando, tá, Sérgio? Então, o que importa nessa situação? O que Então, importa é que a essa gente... caderneta de poupança que eu coloquei lá no Itaú, no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, nos outros bancos, não é o governo federal que está bancando isso. Não, É uma não. instituição particular, Privado. certo? Que é um fundo, como você disse, que foi como se fosse um seguro, né?
em que todos os agentes financeiros contribuem, não apenas os bancos. Então, lá, o Banco Itaú quebrou, o Santander quebrou, né? Aquele dinheiro é garantido não pelo governo federal, mas por este fundo, que é aí um colchão de garantia. Exatamente, Sérgio. É garantido por esse fundo que é um colchão de garantia. Isso significa que o investimento em banco ele tem um risco baixo por ele ter essa garantia, tá? Uhum. Mas não importa se está investindo numa poupança ou num CDB, por exemplo. Se o CDB é mais rentável do que a poupança, como geralmente é, o risco é o mesmo. Então, busca o que te paga a melhor remuneração, tá? E a poupança, André, ela tem um... a gente tá falando hoje dos grandes bancos, como tu mesmo falas, né? Eu sou contra. Acho que o Brasil, de novo, é um dos poucos países do mundo que concentra tanto poder financeiro em poucos bancos. Os Estados Unidos, acho que tem mais de 1.000 bancos, né? Se não me falha a memória, é um número assim estúpido. A Europa também, cada região tem os seus próprios bancos, e são estruturas que vêm lá de trás, se mantêm, e as casas bancárias são diferentes. O Brasil tem duas exceções. As cooperativas, primeiro que começaram com crédito, hoje operam como casas bancárias completas, e agora os bancos digitais, que é a maior novidade, que não existe agência, né? Você não conversa com ninguém, é tudo online, como eu estou fazendo contigo. Você tem lá um cartão, um aplicativo, entra no banco, opera tudo, cartão de crédito, pagamento, recebimento, tudo, enfim. Então, eu vou fazer aí uma defesa, né, das cooperativas de crédito. Sabe? Eu gosto do modelo, tenho certeza de que as garantias, assim como você disse, dos bancos também existem com elas. A Exatamente, diferença... ia falar isso, Sérgio. As cooperativas, uma observação muito importante é que elas também têm um modelo garantidor similar ao FGC para as cooperativas. Isso é muito importante a gente acrescentar. E as cooperativas, elas acabam parte do lucro que elas têm devolvendo aos próprios assinantes ali, né? Cooperados. Os cooperados, que a gente chama, né? Então, quem tem conta lá em determinada cooperativa, no final do ano, a cooperativa verifica qual foi o lucro, uma parte deste lucro ele devolve para quem é correntista ou cooperado, o que demonstra, né, uma transparência na operação. Claro que o custo é um pouco mais barato, mas, de novo, não é uma casa de milagres, né? Não é lá que se busca nada que possa salvar por milagre a situação financeira das pessoas. Perfeito. Eu acho que é muito importante essa questão da cooperativa, Sérgio, muito bem posto, porque acho que esse pouquinho que a cooperativa acaba devolvendo, na verdade, é uma redução do custo das operações e é também um reflexo de que a cooperativa ela está gerando valor na região que ela está trabalhando. Então, por exemplo, se eu tenho uma cooperativa que está atuando muito forte aqui em Joinville, uma parte relevante desse lucro ela acaba ficando em Joinville, seja em investimento ou seja em dividendos para os cooperados, para os clientes, além de reduzir o custo. Então, isso é muito importante, essa cultura de cooperativas, ela vem também da Europa, isso é muito importante para a gente tanto reduzir o custo dos grandes bancos, quanto fortalecer a nossa região local. Por quê? Porque quando a gente vai atrás de crédito, por exemplo, se nós temos uma boa relação com uma cooperativa, a cooperativa está muito mais próxima. Quem faz análise de risco, por exemplo, ele está muito mais próximo dos empresários aqui da região. Então, aqui a gente tem 2 pontos. Como a gente está trabalhando com uma instituição que ela tem um recurso menor, ela pode estar um pouquinho mais exposta em risco, porque ela tem uma análise de crédito não tão agressiva, mas ela acaba gerando muito mais oportunidade para o empreendedor local. Tá? E lógico, quando a gente fala de risco que a operativa está tomando, Sérgio, é um risco administrado, é um risco que também é garantido pelo FGC e que não é nada que vai levar a cooperativa à falência. Tá? É um risco, na verdade, se ele terá um maior lucro ou menor lucro, mas não que ela vai quebrar, por maior que seja o risco, né?
Ele não vai ter Exatamente, Sérgio. 100% não vai ter 100% das pessoas que tomaram crédito não pagando. Né? Tem Sim, uma quantidade bem menor e isso, opa, esses daqui, então, a gente está isso. dando dinheiro, né? Avaliando pessoas que têm crédito pior para dar dinheiro, isso diminui o lucro. Exatamente. Inclusive, elas acabam já trabalhando com uma margem de inadimplência, eles já fazem tudo perfeito, tudo trabalhado, tudo certinho, e acabam sendo uma excelente forma de fomento à economia local. Então, a cooperativa, quando a gente investe numa via cooperativa, por exemplo, não necessariamente a gente está tendo o melhor retorno enquanto investidor, nem sempre a gente consegue essa condição, mas muitas vezes a gente consegue uma condição muito melhor do que nos grandes bancos, e a gente, principalmente, está investindo na nossa região, porque o recurso acaba ficando aqui mais próximo da gente. Então, isso é E os bancos, interessante. e os bancos digitais? A gente pode confiar? Ele é igual a um banco que tem agência, enquanto eles não têm nada, a não ser, como eu disse para ti, a agência digital está aqui, né? É essa daqui. Nada mais do que Depende, isso. depende do banco, Sérgio. A gente tem bancos digitais, por exemplo, como o Agibank. O Agibank ele saiu de um banco, do banco da Agibank. Era um banco que já existia, mas era um banco de crédito, que ele acabou criando um banco digital. Outra situação como essa, a gente tem do Banco Inter, do Banco Pan, Banco BMG, a gente tem uma série de bancos sólidos, tá? Bancos que não são tão grandes e conhecidos como um Itaú, um Santander, um Bradesco, mas são grandes bancos sólidos e que agora eles estão migrando para a parte do banco digital para quê? Para atingir outro nicho. Assim como a gente tem o banco, por exemplo, que é o C6 e o Nubank, que são apenas bancos digitais. Então, assim, há casos que os bancos não têm agência, ele tem, lógico, toda a infraestrutura dele, todo o escritório, a parte Sim. corporativa, mas ele não tem a sede de atendimento, por quê? Porque ele faz tudo Uhum. digital. E a gente tem os bancos que tem os bancos, por exemplo, o Banco Pan, que ele tem alguns escritórios de atendimento, mas são mais enxutos, escritórios próprios mais enxutos, mas ele é mais focado em outros serviços, tá? Não tanto no pré-atendimento. Então, assim, qual que é a grande vantagem do banco digital, Sérgio? Dois pontos. Eles estão enxugando muito a estrutura deles, por isso eles acabam enxugando muitos custos e tornando muito mais acessível para o brasileiro. E outro ponto é o seguinte: como eles estão enxugando custos e se tornando mais acessível, eles acabam oferecendo crédito mais barato, serviços na palma da mão, porque hoje a gente não precisa mais de uma agência e toda hora para uma agência, e também investimentos mais interessantes do que os grandes bancos. E quando a gente fala de risco, Sérgio, não necessariamente um banco digital vai ter um risco maior, tá, Sérgio? Então, assim, isso Então, a mesma garantia que eu tenho num banco grande, numa cooperativa, eu também tenho num banco digital. Meu dinheiro está lá, sim, até 250 mil, ele está garantido como em qualquer outro. exatamente, Sérgio, exatamente. Então, Agora, sim, assim foi. como eu tenho, né, uma série de golpes na internet na hora de fazer uma compra, enfim, né, tem um monte de. Agora, inclusive, eu falava com a delegada regional aqui de Joinville, e ela dizia que o número de crimes que mais cresceu foi o estelionato, e o estelionato digital. Ela disse, Sérgio, agora o bandido está trabalhando em home officer, né? Eles fazem contatos falsos, a pessoa acaba fazendo compras falsas, falsas no sentido de que não existe, né, aquela compra na verdade, ele dá o dinheiro. Tem também um outro tipo de crime, que é o crime sexual digital. A pessoa daqui a pouco começa a receber digitalmente fotos de uma moça, né, muito bonita, e aí ele abre uma conversa, e essa conversa vai para frente, vai andando, trocam-se frases e fotos, daqui a pouco entra uma outra pessoa na conversa dizendo, olha, fulano, você tem aqui um envolvimento digital com uma mulher que é de menor, nós somos da polícia, e para evitar aí a sua prisão, constrangimento de apreensão de equipamentos na sua casa, da sua empresa, era bom você pagar aí, enfim, é um novo golpe que eu estou aproveitando esse programa para reforçar. Mas por que eu cheguei nessa questão? Se os golpes existem das mais diversas formas na internet, será que eu não posso estar caindo no golpe do banco digital que não existe e eu estar depositando
numa conta fantasma, que depois esse, entre aspas, banco vai desaparecer com o dinheiro? Como é que eu posso tomar garantia na internet de que este banco que eu estou fazendo depósito realmente existe? Perfeito, Sérgio. Excelente pergunta, tá? Até porque além desses golpes que você comentou, existem golpes de investimentos também, que eu bato muito. Por quê? Porque são esquemas de pirâmide financeira, geralmente pessoas que acabam fazendo, prometem ganhos É. absurdos fazendo trade com criptomoedas, tá? Vamos lá. Quais são as garantias que esses bancos existem, Sérgio? Cada banco, para ele existir, ele tem toda a regulamentação dele na CVM, Banco Central e na Ambima. Então, ele tem uma agência, como eu disse, o Brasil ele tem muitos problemas, mas o sistema financeiro do Brasil, na parte de regulação, ele é muito protegido por conta do risco Brasil. Então, assim, nós temos vários órgãos fiscalizadores para garantir para garantir segurança aos brasileiros, que são esses órgãos fiscalizadores. E outro ponto é o seguinte, Sérgio, se você está criando uma conta digital, você está criando uma conta no site ou no aplicativo dessa instituição, manda todos os seus dados, e isso é tudo validado, e quando você vai fazer uma transferência para essa conta corrente, você nunca vai fazer uma transferência para outra pessoa, ou para outro CPF ou outro CNPJ. Tá? Sempre que você faz uma transferência para uma conta que é sua, ou que é da sua esposa, ou que é do seu amigo, você tem que passar no CPF dele. Nunca vai ser no CPF do banco, por exemplo. Se alguém te pede uma transferência e passa qual que é o destinatário? É o banco X e o CNPJ do banco. Não, isso não existe. Então, sempre que você tem uma conta em uma corretora de investimentos, um banco digital ou qualquer banco, qualquer instituição financeira, vai ser uma conta no seu nome. Tá? Ponto a ponto como o Pix. Como o Pix, que as pessoas hoje já estão acostumadas, né? Exatamente como o Pix, Sérgio. Então, essa conta ela sempre tem que ser vinculada ao seu CPF, certo? E você tem que saber, você tem que conhecer, portanto, o CPF para onde você está mandando dinheiro. Perfeito, perfeito. Para evitar que seja um problema. E esses cuidados, você disse que um banco digital é mais barato, é mais em conta, porque, claro, ele não tem que pagar o funcionário, o aluguel, a energia, então isso faz com que ele tenha um custo de operação, né, menor. Mas eu tenho como avaliar qual é essa diferença, e aí eu vou entrar numa pergunta já junta, né, juntando duas perguntas. Quando eu vou financiar um carro, isso é uma coisa muito comum, né? As pessoas chegam lá na loja e o vendedor disse, olha, tem aqui, os juros é de 1%, é baratíssimo, os juros é de 1%, você pode comprar, ou não tem juros nenhum. Isso, na verdade, não é assim, né? Quando eu digo na verdade, é porque isso é falso, né? Os juros não é aquele número que ele está te apresentando, porque sobre ele existe uma série de outros acréscimos que vai dando uma escada, né? Aquilo vai se transformando numa bola que ninguém sabe fazer contas de juros composto, etc. Tem como eu, de novo, né? O cidadão vai lá na loja, o cara diz, olha, o teu carro custa X, tu vai pagar uma prestação de tanto por mês e os juros é de 1%. Como é que ele tem certeza que aquele número não está enganando ele? Perfeito, Sérgio. Eu vou até abrir aqui a calculadora do cidadão. Sérgio, vamos lá. Quando você está fazendo, por exemplo, um financiamento, o vendedor ele te passa uma taxa. Vamos supor que a taxa é de 1% ao mês. Mas sobre essa taxa, a gente também tem taxa de administração, a gente tem IOF, a gente tem uma série de outros custos, TAC, que é a taxa de abertura de crédito, a gente tem uma série de outros custos que acabam sendo embutidos. Então, o vendedor, a gente tem que descobrir se o vendedor está passando a taxa efetiva ou a taxa nominal. A taxa nominal é a taxa líquida, a taxa limpa, só a taxa sozinha. E a taxa efetiva é a taxa acrescida de todos esses cálculos, todas essas somas que vão entrando na conta. Tá? A que vale, então, para você saber, é a efetiva.
A efetiva, exatamente. Essa que é, que é Existe, a incompleta. exatamente. E uma forma da gente saber qual que é a taxa efetiva, Sérgio, isso é muito importante a gente saber. Bota no Google calculadora do cidadão. Uhum. Bota no Google calculadora do cidadão. Eu posso compartilhar a tela aqui? Pode, com certeza. Vamos lá, share screen. Ih, tá desabilitado, Sérgio. Mas não tem problema. Bota no Google calculadora do cidadão. Ele vai abrir uma calculadora para o povo, para a população, que ela faz o cálculo da taxa de juros, da prestação e do valor financiado conforme o número de meses. Você só preenche as condições do teu financiamento que ele dá o valor faltante. Tá, Sérgio? Ó, Então, assim, eu abri aqui no meu celular, então, não sei se vai dar para Isso, enxergar, perfeito. né? Acho que vai dar Estou agora um enxergando, estou pouquinho para enxergando. enxergar. Está enxergando, né? Tô É do enxergando. Banco Central, calculadora Isso. do cidadão, e aqui você tem, então, simule o financiamento com as prestações fixas, número de meses, taxa de juros mensal. Isso eu informo ou o sistema vai me dar? A Valor da gente sempre tem. prestação Perfeito, e o Sérgio. A gente valor tem que informar. financiado. A gente tem que informar as informações que a gente tem, tá, Sérgio? Ah, eu sei que eu vou financiar, por exemplo, 20 mil. Eu sei que eu vou financiar em 48 meses. E eu sei que a Uhum, parcela vai dar, sei lá, R$ 1.000. Estou chutando valores aqui. Então, eu boto esses valores ali, ele vai me dar taxa faltante. Ou então, opa, uhum. peraí, eu estou pagando tanto, o vendedor falou que é uma taxa de, sei lá, 1% ao mês. Qual que vai dar o valor total do meu financiamento? Ah, deu 25 mil. Poxa, mas eu estou financiando 20, alguma coisa está errada. Então, assim, Hum, ele sempre vai calcular o valor que está faltando ali. Tá bom, Sérgio? Isso é uma forma muito ótimo. interessante. É isso. Isso é uma ferramenta muito interessante, porque é um site oficial do governo. Ninguém precisa ser Uhum. expert em HP12C ou em finanças para ter essa informação. Então, a gente já consegue se resguardar e ter essa informação, tá, Sérgio? E E assim, essa pergunta que eu fiz para ti sobre o financiamento de carro, mas tem outras modalidades de financiamento, né? Na loja, por exemplo, ela chega lá e diz: vou te fazer em 24 parcelas sem juros. Também uma enganação, muitas vezes, não todas, mas muitas vezes, porque ele parte de um preço que ele não te mostra, né? Quando ele vai fazer ali a conta, o pagamento à vista eu tenho 10% de desconto. E aí, na hora que vai financiar, ele pega o valor sem os 10%, você não percebe, porque depois ninguém faz conta, né, no final para saber qual é a taxa de juros. sem falar quando ele acaba embutindo alguma taxa, algum produto, alguma coisa ali para complementar para conseguir fechar essa negociação. Isso é muito tradicional. Até uma observação que eu gosto de falar também, ele é um produto muito tradicional no Brasil. E o consórcio ele acaba sendo usado, ele é, na verdade, uma ferramenta de financiamento. Mas ele é Uhum. uma ferramenta interessante, né? Peculiar, porque eu brinco que o consórcio, apesar de ele fazer sentido no Brasil, sabe por que ele faz sentido no Brasil? Só por um Ele motivo. faz sentido? Primeiro, ele é bom, então? O consórcio é uma coisa boa? Não. Na minha opinião, o consórcio é uma anomalia financeira, mas o consórcio ele faz sentido no Brasil comercialmente por um motivo. Porque o brasileiro não tem educação financeira para poupar dinheiro. Só por isso. Tá bom? Entendi. Por Mas quê? ele não é uma Porque, coisa, então, barata, como, eu vou comprar uma casa, eu vou comprar no consórcio um carro, e aí, à medida que o tempo for passando, eu vou estar economizando, vou ganhar dinheiro, esse carro vai ficar mais barato. Não é assim. nem sempre, Sérgio, porque assim, ó, o consórcio ele não tem juros, isso é fato, mas o consórcio ele tem taxa de administração cobrada anualmente, o consórcio ele tem correção da inflação cobrado. Se tu atrasa o consórcio, você paga juros. Se você não pode pagar o consórcio, você acaba perdendo um percentual do que você pagou. Então, assim, o consórcio ele está embutido uma série de armadilhas que acaba não fazendo sentido. Mas por que eu digo que o consórcio não faz sentido financeiramente, Sérgio? Por um simples motivo. Quando você está fazendo um financiamento, você pega o dinheiro emprestado e paga juros para quem te emprestou. Uhum, Então, você está pagando juros por quê? Porque o custo do dinheiro que você tem na mão. Quando uhum. você investe, você dá o teu dinheiro, deixa em custódia com alguém e você está recebendo juros. Então, assim, isso faz sentido, porque alguém está pagando juros porque alguém está usando esse recurso emprestado.
certo? O que é o consórcio? O consórcio, tu tem o teu dinheiro, tu tá botando para uma instituição financeira, não tá recebendo juros e ainda tá pagando taxa de administração para eles. E se você não resolve parar de pagar o consórcio, você é penalizado por isso? Se você resolve resgatar, você não pode resgatar? O consórcio, é verdade. o consórcio ele é Sabe uma anomalia financeira. E motos no Brasil, mais de 60%, até não, talvez mais de 60%, as motos são compradas em consórcio. E você está me dizendo que o consórcio é um péssimo negócio para quem... Até porque você não recebe, como você disse, bem na hora, né? Espera, daqui a pouco você está... Por último, você vai ganhar por último, o prejuízo teu, então, é enorme, né? É enorme. Porque daí você pagou esse tempo todo com as correções de inflação, o teu dinheiro não movimentou e você ainda só vai receber o bem lá no final. Né? E agora tu imagina o seguinte, Sérgio, vamos fazer um contraponto. Ah, eu comprei um carro e eu fui contemplado no primeiro mês. Poxa, que maravilha! Eu fui contemplado no primeiro mês pelo consórcio. Baita negócio. Fiz um financiamento sem juros. Procede? Só que... É o que a pessoa pensa, mas na verdade, na prática, não é assim. Exatamente, é o que a pessoa pensa. Só que ano a ano, o consórcio dele é corrigido pela inflação. Isso significa que se tu tem uma disparada na inflação, o teu consórcio vai disparar junto. Se tu pega um financiamento e paga, vamos lá, 1% ao mês, tu travou o teu financiamento em 1% ao mês. Agora, tu imagina se tu pega um consórcio, é contemplado no primeiro mês e no mês seguinte, no ano seguinte, a inflação dispara para 20%, 25%. Olha a loucura de comprar uma casa nessas circunstâncias, né, André? Porque uma Opa, casa... Deu uma falhadinha no meu som aqui, desculpa. Voltou. Não, mas eu tô te ouvindo bem aqui, né? Aqui está tudo certinho. Mas tu imagina quem compra uma casa, o risco, né? O prejuízo que, portanto, está... eu acho, não tenho certeza, e você também, imagino, que hoje o pior é comprar um imóvel em consórcio, já que os financiamentos imobiliários estão muito baratos. E como você disse, em 20 anos, as possibilidades de a inflação fazer isso daqui é enorme, né? Então, você vai, hoje começa com uma prestação, daqui a 10 anos não faz nem a menor ideia de quanto você vai estar pagando. Enquanto que num financiamento imobiliário com valor fixo, né, durante todos esses anos, corrigindo anualmente aquela taxa que você contratou, né, aqui no início, vai ter que ser respeitada até o final. Perfeito, Sérgio. E isso é um ponto interessante porque, por exemplo, hoje nós temos duas modalidades de financiamento imobiliário também, tá? Que uma é do financiamento pré-fixado ou indexado a TR, que basicamente ele está numa taxa média de 6,5%, 7%, 6%, 8% ao ano. Só que isso com uma taxa regressiva, com financiamento saque, que é uma modalidade de parcela regressiva e com juros travado, que acaba sendo uma situação vantajosa para quem quer comprar um imóvel hoje. O outro ponto é se tu atrela o teu financiamento ao IPCA, à inflação. Na hora de fazer a simulação, quem está te vendendo esse financiamento, eles não têm como simular o quanto que vai dar de juros no ano que vem. Então, ele só simula a diferença. Então, de novo, o banco está abrindo mão do risco de inflação e você está tomando o risco de inflação achando que está fazendo um bom negócio. Então, olha como a gente, às vezes, cai em algumas armadilhas por falta de conhecimento. E como, né? Para isso o programa e você está nos orientando aí, né? André, tu falou em mercado de imóveis. Tem pessoas que, ao invés de poupança, preferem comprar imóveis para alugar. Eu vou comprar um imóvel, um apartamento, um geminado, ponho para alugar e garanto a minha aposentadoria. O imóvel não oscila também, né? Ou ele é um investimento sempre muito bom de fazer, como lá atrás a tua família estava acostumada? Vamos lá. Por que o brasileiro tem a cultura de imóvel, Sérgio? Tu imagina que até 94 nós tínhamos hiperinflação. Então, assim, a gente recebia um dinheiro, a primeira coisa que a gente fazia era imobilizar. Então, você recebia o salário, ia para o mercado, enchia a despensa, recebia uma herança, comprava o imóvel. Por quê? Porque se tu não comprasse naquele mês, no mês seguinte ia valer muito menos. E outro ponto é o seguinte, o imóvel, ele é um bem de altíssima solidez. Então, independente do que possa acontecer na economia, o imóvel sempre vai estar lá. E isso passa uma sensação de segurança muito grande, tá, Sérgio?
Só que nós temos um outro ponto, que é o seguinte, o imóvel, se a gente for parar para pensar, ele acaba sendo um investimento de renda variável. Por quê? Porque o preço dele oscila conforme oferta e demanda. Tá? A gente tem, historicamente, uma valorização dos imóveis, mas essa valorização dos imóveis ela é atrelada a outros pontos, que é o quê? O crescimento da cidade, é o aumento é a acessibilidade do financiamento imobiliário, que subiu muito a demanda, é a demanda de pessoas que têm necessidade de uma casa própria. Então, assim, o mercado evoluiu a ponto de que gerou uma demanda muito grande para o mercado imobiliário. Essa demanda ela ainda existe em alguns pontos, em algumas situações, mas ela não é uma regra. Então, assim, não é qualquer apartamento, qualquer coisa que eu vou comprar que eu sei que vai valorizar um monte no ano seguinte. Isso não procede. Para esse imóvel se valorizar, o que ele tem que ter? Ele tem que ter demanda para que alguém compre. Então, é que nem eu comprar uma ação. Se eu comprar ação de uma boa empresa e essa empresa me deu um lucro e cresceu, eu vou vender com lucro. Se essa ação não deu lucro, a empresa está em dificuldade, eu posso vender com prejuízo. O imóvel é a mesma coisa. Se eu compro imóvel e no dia seguinte abre algum negócio, acontece alguma coisa na proximidade, na região, que gera um efeito negativo para aquele imóvel, gera uma coisa ruim para aquele imóvel, poxa, eu já perdi um valor, já perdi uma demanda ali naquele bem. Então, a gente tem que desmistificar um pouco o imóvel. O outro, como um bom investimento, como um investimento que sempre vai rentabilizar. O outro ponto é o seguinte, o aluguel. O aluguel hoje, se o teu objetivo é comprar imóvel para solidez, ótimo, compre. Se o teu objetivo é comprar imóvel para realização de sonho, compre. Eu acho que a gente junta um patrimônio com solidez com o objetivo pessoal que é a realização de um sonho. Eu acho que faz todo sentido a gente ter isso. Além da segurança da família ter um lugar para morar. Mas, se teu objetivo é gerar renda, é ganhar dinheiro, nem sempre vai ser um bom negócio, Sérgio. Porque o aluguel, por exemplo, ele paga muito pouco, tá? O aluguel hoje ele gira ali em torno de 0,2%, 0,3% ao mês sobre o valor do patrimônio, que é alguma coisa bem próxima da poupança. E ainda você tem o risco, você tem o custo da parte estrutural do imóvel, ou seja, tu tem uma casa, essa casa ela deprecia, o telhado fica velho, você tem que reformar, a calçada quebra, você tem que refazer. A parte estrutural da casa de responsabilidade do proprietário, esse imóvel vai ter vacância, enquanto tiver vacância você vai ter que manter esse imóvel, impostos, manter toda a estrutura em dia. Então, assim, eu, por experiência própria, a gente trabalha com isso na minha família também, nós temos alguns imóveis, e eu vejo que é um negócio, nem sempre é um negócio bom, é um negócio que dá uma certa segurança, mas não é o melhor negócio para quem busca uma aposentadoria tranquila. Tá, Sérgio? Para a gente encerrar a nossa entrevista, também tem a questão do dólar, né? Muitas pessoas preferem ou gostam de deixar dólar, comprar dólar e deixar escondido em casa ou deixar em algum depósito, evidentemente correto, né? Legal, não aqueles famosos depósitos internacionais lá fora, como a gente diz, ilegal. Estou falando de pessoas sérias, né? Que têm no dólar, eu vou deixar guardadinho lá para uma emergência, porque o dólar eu não vou perder nunca. É um bom momento para se comprar dólar ou é um bom momento para se vender dólar? Depende, Sérgio. Eu acho que assim, o dólar está num momento de alta. Ele chegou a 5,70, baixou agora para 5,43, mas ainda está em alta. Nós temos uma expectativa que o dólar termine esse ano por volta de 5,20, 5,40, mas é uma expectativa que nós temos hoje. Amanhã essa expectativa pode mudar. Tá? Então, 5,20 entre 5,20 e 5,40. Exatamente. Mas existe ainda um risco de elevação do dólar caso a gente tenha aí, caso a gente não consiga a aprovação de reformas administrativas antes da reeleição das próximas eleições. Tá? Então, assim, existe um risco indexado ao dólar. O dólar, como ele ele tem muita negociação internacional, ele oscila conforme o volume de dólar que entra ou sai do país. Por isso, ele tem um risco elevado de volatilidade. Então, é muito fácil eu comprar, por exemplo, o dólar a 5,40, daqui a pouco ele está 5,70, daqui a pouco ele está 5,20. Isso é muito natural, tá? Ele tem volatilidade. Apesar disso, Sérgio, o dólar é moeda forte. O dólar, ele ainda é considerado um lastro da economia mundial. Quando a gente tem um momento de incerteza,
incerteza mundial, para onde todo mundo vai? Todo mundo foge dos países emergentes, foge dos investimentos em risco e compra ouro e dólar. Então, mesmo com essa forte oscilação, o dólar ele é considerado um ativo de lastro, um ativo de alta solidez também. Então, o que eu gosto de fazer, Sérgio? Eu gosto de indicar para os meus clientes que têm investimentos que eles tenham uma parcela em dólar. Para quê? Justamente para proteção. Por mais que o dólar desvalorize, ele serve como proteção. Por quê? Ele pode desvalorizar em moeda, mas ele continua tendo o valor dele em dólar. Então, é porque o nosso real valorizou nessa situação. Outra situação é o seguinte, nós temos uma economia no Brasil que ela é muito dolarizada, ela é muito impactada pelo preço do dólar. Então, se o dólar aqui no Brasil desvalorizar 30%, por exemplo, o nosso combustível vai desvalorizar 30%, porque a gasolina, ela depende do petróleo que é precificado em dólar. E isso vai impactar em toda a nossa cadeia logística. E muitos outros produtos que acabam sendo importados. Portanto, reduz nosso custo de vida. Então, o dólar, ele acaba sendo uma ótima ferramenta de proteção, mesmo se ele desvalorizar. Mas é importante que não bota o dólar embaixo do colchão, porque isso é um perigo. Você tem perigo de alguém vir aí roubar, botar uma arma na sua cabeça. Está se expondo a um risco desnecessário. Bota no banco, bota numa corretora. Nós prestamos esse serviço, a gente tem muita gente que presta serviço de deixar, e não só esse dinheiro parado, deixa esse dinheiro rendendo em dólar, é um ativo conservador. Então, nesse caso, a pessoa compra o dólar, mas não pega o papel. Compra o dólar moeda lá numa conta, na sua conta de investimento, lá, eu tenho tantos mil dólares guardados. É isso, né? Não tem mais... Se ela quiser pegar o papel, ela pega. Ela pede um resgate, vai numa agência de câmbio e resgata. Ela já tem esse valor, não vai se expor ao câmbio, mas ela consegue resgatar e ter esse papel em moeda. Se ela quiser, ela também gasta com cartão de crédito em dólar. Então, ela tem toda a liberdade de fazer o que ela quer com esse recurso, porque é um recurso que ela tem. André, muito obrigado pela aula de economia que tu nos deste, né? Eu tenho certeza que muita gente que acompanhou aprendeu muita coisa. Eu mesmo, né, nosso bate-papo, tinham coisas que eu não sabia, e a gente acaba sempre adquirindo esta educação financeira que você tanto bate na tecla, indispensável. Mais uma vez, muito obrigado, André. Sérgio, muito obrigado pelo convite, pela confiança, é um prazer. Agora a gente volta para o estúdio, o André volta para o seu trabalho e a gente continua.